E Gabigol está cada vez mais distante do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre os acontecimentos do sábado e conta sobre os clubes brasileiros de olho no jogador. Preciso te contar sobre o Palmeiras, primeiro semifinalista do Paulistão, 5 possibilidades de adversário pro Verdão. Já no Corinthians, terceira maior folha salarial do país. Vou desmembrar cada um dos detalhes com carteira, direitos de imagem, luvas e tudo mais. Bora falar também sobre o Flamengo. Rossi acaba de entrar para a história do clube como o goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols. Tem ainda as últimas do mercado, Santa Cruz, de olho apenas em 2025, entrou de férias depois de ser eliminado pelo Sport. E essa história de inversão de mando em relação a Vasco e Nova Iguaçu, tem tudo o que você precisa saber para começar o domingo super bem informado. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela os principais jogos desse domingo pelo Paulistão e também no Campeonato Carioca. Em São Paulo teremos Santos e Portuguesa, vou de vitória do Santos. Tem Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, vou de vitória do Red Bull. São Paulo e Grêmio e Novo Horizontino, eu estava pensando em ir no empate, mas vou optar pela vitória do Tricolor para completar. Nova Iguaçu e Vasco, vou de triunfo vascaíno. E você, manja de futebol, curte dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Link está no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e ao fazer o depósito, você passa a ter 100% de bônus em cima do valor. Lembrando que o valor máximo de bônus é de R$200. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero iniciar falando sobre o Fluminense, que chegou ao 13º clássico sem vitória após empatar em 0 a 0 com o Flamengo nesse sábado. Daqui a pouco eu falo mais sobre o jogo, só queria destacar que a pressão é grande por conta dos maus resultados nos clássicos. O André, zagueiro, volante, improvisado como zagueiro, e o Fernando Diniz, técnico do Flu, resolveram atacar a imprensa em suas entrevistas. Já Jackson Mendes, volante que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Elche, ainda não estreou na segunda divisão espanhola. Ele foi para o banco de reservas nos últimos 4 jogos, mas não saiu de lá. Já o lateral direito, Rafael, do Botafogo, voltou a ser relacionado para uma partida do clube. Nesse domingo, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa em jogo da Taça Rio, partida marcada por Newton Santos. E o Rafael, depois de 8 meses sem jogar, por conta de um rompimento do tendão patelar, está relacionado. Michael, vocês lembram dele, né? Atacante ex-Flamengo, salvou o Al Hilal e manteve o time saudita de Jorge Jesus nessa caminhada de recordes. É que o Al Hilal empatava com o Damak em 1 a 1 pelo Campeonato Árabe e via sua sequência de vitórias ser finalizada em 28 jogos. Mas no finalzinho o Michael marcou 2 a 1, garantiu a 29ª vitória consecutiva do Al Hilal. E essa trajetória segue sendo histórica. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que enfrenta o América nesse domingo no Independência, tentando sua 18ª final de Campeonato Mineiro de forma consecutiva. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Atlético joga por até uma derrota por 1 gol de diferença para enfrentar o Cruzeiro. Detalhe importante, o Cruzeiro venceu o Tombense, assegurou a melhor campanha na classificação geral e fará as finais com 2 resultados iguais a seu favor e com a partida decisiva no Mineirão. Quero contar também que o Internacional anunciou 139 mil sócios torcedores adimplentes. Foram 18 mil novos sócios torcedores desde 1º de janeiro, está muito impulsionado pelo bom momento do time e as contratações. 25% do total de sócios torcedores é de mulheres e 12 mil crianças, números bem legais do Colorado. Quero falar também sobre o São Caetano, que foi rebaixado nesse sábado para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, time que já foi finalista de Libertadores da América e que estava na 1ª divisão do Paulista em 2021. Ele joga A2 em 2022, cai para A3 em 2024 e acaba sua participação na 3ª divisão nesse sábado, sendo rebaixado para a 4ª divisão. O fim do São Caetano se aproxima. A última do giro de notícias conta que Dorival Júnior convocou o atacante PP do Porto para a seleção brasileira no lugar do Casemiro. Casemiro teve problemas, precisou ser cortado. Dessa maneira serão 3 jogadores do Porto na lista final, PP, Galeno e Wendel. Bora falar agora sobre Vasco e Nova Iguaçu que se enfrentam nesse domingo.
para mais de 60 mil torcedores. Cheguei a contar para vocês nesse sábado que o Vasco tem média superior a 52 mil torcedores nos últimos 20 jogos no Maracanã. Essa média vai ser melhorada por conta desse jogo. Mas queria debater algo que tem sido muito discutido nas redes sociais, especialmente por torcedores do Flamengo e jornalistas que cobrem o Flamengo. Muitos entendendo que houve uma inversão de mando, porque o mando é do Nova Iguaçu e a grande maioria de torcedores será do Vasco. Isso acontece com enorme frequência, foi assim, por exemplo, em Volta Redonda e Fluminense na competição, no Campeonato Carioca do ano passado. O Nova Iguaçu, por exemplo, vendeu seus mandos de campo em todas as partidas contra grandes nessa edição do Carioca, mas tem algo a mais. O regulamento do Campeonato Carioca indica que, se dois clubes grandes se enfrentarem numa semifinal ou numa final, o regulamento indica 50% de ingressos para cada time. Mas, num confronto entre um grande e um pequeno, o grande fica com 90% da carga e o pequeno com 10%, tudo absolutamente documentado e com a permissão do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não exigiu mais ingressos do que foi disponibilizado para ele, até por isso o Maracanã vai estar lotado e o Nova Iguaçu ganha por conta da renda bastante alta. Bora falar agora sobre o Santa Cruz, que só volta a jogar em 2025. Um dos clubes mais populares do país foi eliminado nesse sábado pelo Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano, 0-0 no tempo normal e 5-3 nos pênaltis. Jogo com mais de 45 mil torcedores. Como o Santa Cruz não tem divisão nacional para disputar, volta a jogar somente em 2025. E é triste constatar que isso acontece com um dos clubes mais populares do país no dia 17 de março. O Sport aproveitou a situação para tirar um sarro, escrevendo em suas redes sociais: Game over, boas férias. O Santa só volta a jogar em 25 no Campeonato Pernambucano e na Série D. A boa campanha no Campeonato Pernambucano desse ano garantiu vaga para a Série D do ano que vem. Nesta temporada de 2024, o Santa não tem Série D para disputar. Quero contar ainda que o Sport alcançou pela segunda vez consecutiva uma vitória nos pênaltis no meio de semana contra o Muricy, empate 1-1 na Copa do Brasil, classificação nos pênaltis, 5 pênaltis convertidos. A mesma coisa aconteceu contra o Santa, mais 5 pênaltis batidos e todos com um aproveitamento bom. Santa Cruz, ou melhor, o Sport era favorito nos dois confrontos. Imaginava-se que passasse sem a necessidade dos pênaltis, pelo menos a pontaria dos jogadores na hora da cal anda afiada. Quero te contar que Rossi, goleiro argentino do Flamengo, acaba de entrar para a história do clube. O Flamengo empatou em 0-0 com o Fluminense, foi à final do Campeonato Carioca porque havia vencido o jogo de ida por 2-0, sexta final consecutiva do Flamengo no Campeonato Carioca. Essa é a primeira vez em 80 anos que o Flamengo chega a 6 finais de Carioca de forma consecutiva. E o Rossi se tornou o goleiro a ficar mais tempo sem sofrer gols vestindo a camisa do Flamengo em toda a história. São 964 minutos se a gente não computar os acréscimos, ou 1.100 minutos também com os acréscimos. Esse recorde até então pertencia a Cantarelli, que havia ficado entre 1978 e 1979 por 959 minutos de forma invicta sem ser vazado. Flamengo que soma 13 partidas na temporada, um único gol sofrido. É bem verdade que esse jogo teve um time reserva. Na oportunidade, os reservas do Flamengo empataram em 1-1 com o Nova Iguaçu. O gol do Nova Iguaçu foi marcado pelo Carlinhos. Só para completar sobre o Fla, Rubro-Negro faz final da Libertadores Sub-20 nesse domingo a partir das 15 horas, jogo lá no Chile contra o Boca Juniors, Flamengo tentando seu inédito título na Libertadores Sub-20. Bora falar agora sobre o Palmeiras, quem o Verdão terá como adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Existe uma chance de Palmeiras e São Paulo fazerem essa semifinal, mas não é a lógica. Antes só contar que o Palmeiras venceu a Ponte por 5-1 atropelo. Flávio Lopes fez 3 gols, o Murilo e o Piquerez completaram a goleada. A Ponte foi uma presa fácil, perdia por 5-0, foi descontar no finalzinho, enfim. O Palmeiras passeou diante da Ponte numa Arena Barueri com um bom público. É bom lembrar que o Palmeiras não vinha numa sequência de jogos tão boa, vinha vencendo, mas sem convencer. Nesse jogo específico contra a Ponte Preta, um massacre, um atropelo, amasso total do Verdão, que garantiu também o direito de fazer a semifinal dentro de casa, e se o Palmeiras passar pela semifinal, ele estará automaticamente na decisão com a vantagem de jogar a partida decisiva em casa. Tudo por causa da melhor campanha. O Palmeiras já havia feito a melhor campanha na fase de grupos com mais 3 pontos. Há um acúmulo de pontos também na fase de quartas de final e de semifinal. Ninguém consegue ultrapassar a pontuação do Palmeiras. Só uma coisa curiosa. Como é que se dá o duelo do Palmeiras nas semifinais? O Palmeiras com a melhor campanha vai pegar
entre os 4 times da semifinal, aquele com a pior campanha. Se a Portuguesa passar pelo Santos com empate ou com vitória, teremos Palmeiras e Portuguesa, ou no Arena Barueri ou no Allianz Parque, onde o Palmeiras conseguir jogar. O Palmeiras também pode pegar o São Paulo. Isso vai acontecer apenas se Santos e Red Bull Bragantino passarem vencendo e se o São Paulo eliminar o Novo Horizontino nos pênaltis. Porque aí o São Paulo seria o time com menos pontos entre os 4 semifinalistas. A gente teria um Palmeiras e São Paulo com um jogo único na Casa do Verdão. O Palmeiras ainda pode pegar o Bragantino, a Inter de Limeira e o Novo Horizontino. Aquele que tiver a pior campanha entre os 4 classificados será o adversário do Verdão. Verdão que assegurou vaga na Copa do Brasil de 2025 graças à boa campanha. Bora te atualizar agora sobre Santos e Portuguesa que se enfrentam às 20h15 na Vila Belmiro, jogo único. Quem vencer passa em caso de empate e decisão por pênaltis. O Santos chega muito favorito depois de 25 pontos na fase de grupos contra apenas 10 da minha Portuguesa. É bem verdade que nos últimos 4 jogos as campanhas dos 2 times são parecidas, a Portuguesa em evolução e o Santos titubeando com alguns resultados não tão bons. Lusa que não chegava a uma fase de mata-mata do Campeonato Paulista há 13 temporadas e que 11 anos atrás viu sua derrocada se iniciar. A Portuguesa mantém-se na primeira divisão da Série A do Brasileiro, dentro de campo, mas é rebaixada depois do caso Everton. Ela cai para a Série B, depois para C, na C se mantém uma temporada, vai para D, até que ela chega a ficar sem divisão no Campeonato Nacional. Por 7 anos seguidos, a Portuguesa esteve na 2ª divisão do Paulista. Cheguei a imaginar que a Portuguesa corria o risco até de terminar, de fechar suas portas diante de tamanho fracasso. A coisa foi melhorando nos últimos tempos, com a presença do presidente Antônio Carlos Castanheira. O time ganhou a Série A2 do Paulista, vai para a 3ª temporada seguida de Série A1 do Campeonato Paulista, garantiu a classificação para a Série D do ano que vem, com a campanha boa nessa temporada do Paulistão. Há também uma chance grande de a Portuguesa conseguir, nas próximas semanas, se transformar em SAF e ser vendida. Essa manutenção na primeira divisão e a garantia da vaga na Série D para a próxima temporada aumentam as chances da Lusa numa negociação que já existe há algum tempo. Ah, só uma curiosidade sobre a minha Portuguesa: a classificação para a fase de mata-mata do Paulistão e a garantia da vaga da Série D no ano que vem vieram graças à vitória contra o Mirassol por 1-0. E o gol foi marcado por Maceió, atacante revelado na base da Portuguesa que ganha apenas R$2.000 por mês. Bora falar agora sobre Gabigol, mais um capítulo escrito e cada vez o Gabigol vai ficando mais longe do Flamengo. É que nesse sábado, no empate em 0-0 do Flamengo contra o Fluminense, o Gabigol voltou a ser relacionado depois de um período machucado e não saiu do banco de reservas. O Tite colocou em campo o Bruno Henrique na volta do intervalo, o Igor Jesus e o Matias Vinha, além do Alan e do Vitor Hugo. Essas duas últimas substituições aos 34 do segundo tempo. O Pedro foi um dos substituídos. E em vez de o Gabigol entrar, quem foi o escolhido foi o Vitor Hugo. A torcida que estava no estádio não gostou da substituição, nas redes sociais ainda menos. Até porque entende-se que no Flamengo tirar um centroavante para colocar um meio-campista não é algo bacana. Especialmente quando há no banco de reservas o maior artilheiro da história do Flamengo em finais de Libertadores da América. O momento do Gabigol é ruim, especialmente por conta da péssima relação com o Tite. O atleta tem só 8 jogos na temporada, 2 gols e nenhuma assistência. A soma de minutos dele é de 294 minutos. Isso equivale a pouco mais de 3 jogos completos. 294 minutos. E dos 8 jogos que o Gabigol esteve em campo, em 2 ele foi titular e 6 na condição de reserva. Tá muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer. O Gabigol não vai aceitar ficar no Flamengo diante desse cenário e o Flamengo também não vai topar bancar os R$3 milhões mensais que haviam sido combinados no ano passado, que causou enorme estresse, inclusive. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato e ele vai escolher as melhores propostas, ou a melhor proposta entre todas as ofertas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora. O fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o Gabigol se tornar peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história do Gabigol, mas não pretendem fazer grande alarde agora para que possam ter a chance de fechar com o Gabigol a partir de julho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão é dono da 3ª maior folha salarial do futebol brasileiro. Isso consta no orçamento alvinegro para 2024.
Folha do Corinthians gira na casa de 21 milhões de reais, para ser bem preciso, 20 milhões e 900 mil. Só atrás do Flamengo, com uma folha acima de 35 milhões de reais, e do Palmeiras, que tem uma folha de mais ou menos 26 milhões de reais. Importante contar que a folha atual do Corinthians é inferior em apenas 1 milhão de reais na comparação com o time do ano passado que correu o risco de rebaixamento. Mas é bom dizer que esse time atual, com 21 milhões de reais de folha, fez muito feio no Campeonato Paulista, sendo eliminado num grupo que tinha 4 times. Eram 16 participantes do Paulista, 8 passaram para a fase de mata-mata e o Corinthians não conseguiu ficar entre os 8 finalistas. Só para lembrar, desses quase 21 milhões de reais de folha, 10 milhões e 700 mil são em carteira, 6 milhões e 400 mil são em direitos de imagem, o restante em encargos trabalhistas, férias e afins, somando 3 milhões e 800 mil reais. O Corinthians havia atrasado na gestão Augusto Melo 2 meses de direitos de imagem, que equivalem a mais de 13 milhões ou quase 13 milhões de reais. O Augusto, na quarta-feira da semana passada, fez a quitação às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Coincidência ou não, o time jogou bem e despachou o Bernot e está na terceira fase da Copa do Brasil. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos ao longo do dia com mais novidades. Abraço, tchau!